Hoje começa as oitavas de final da Copinha e tem muito time gigante ainda na luta pelo título, né? O Botafogo, o Fluminense, o São Paulo, o Bahia, o Cruzeiro, o Palmeiras, Corinthians, Grêmio, o Vasco e o Bragantino que tá surpreendendo geral. Vamos ver os times que estão nas oitavas de final, os confrontos que começam hoje e os favoritos para passarem de fase. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, este é o canal Torcedorismo, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Nesta quinta-feira a gente vai falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve a sua terceira fase, né, já mata-mata, concluída, e hoje vamos começar as oitavas de final da Copinha. Nesse vídeo aqui a gente vai ver todos os times que ainda estão na disputa, todos os confrontos que vão rolar nessas oitavas de final e, obviamente, os favoritos. Então, cara, se inscreve aqui no canal porque a gente vai seguir a temporada inteira do futebol brasileiro. Estamos muito próximos de batermos 70 mil inscritos aqui no canal. E para comemorar isso, uma coisa que vocês estavam me pedindo muito, né, vocês meus inscritos, lancei o programa de membros aqui do canal. Então você clica aí, vê lá, tem 3 planos, né? Um mais baratinho, um pouco mais caro e um mais caro. Tem muita coisa legal, né? Para os membros do canal. Eu disponibilizei aí o WhatsApp, dependendo do plano que você assinar aí, o WhatsApp do grupo do Torcedorismo oficial. Eu vou estar lá participando com vocês, trocando essa ideia ao longo do dia inteiro no grupo do WhatsApp para quem estiver participando. Coloquei também live, né? Sorteio para participar de uma live por mês. Coloquei a rapaziada aqui que vai participar do sorteio dos quadrinhos no final do ano. Tem uns planos muito maneiros lá, vê aí qual que você gosta mais, mas tem coisa legal em todos os níveis de planos de membros do canal. Não deixa de fazer parte para ajudar o torcedorismo a continuar vivo e para que a gente possa melhorar o canal. Meu irmão, você me ajuda demais, você não tem noção. Quem não puder participar também, meu irmão, a gente tá junto demais, porque, meu irmão, só de você estar aqui nesse vídeo você é brabo. Vamos falar da Copinha então, tá? Chega de perego golê, chega de merchan, vamos falar da Copinha, que é o que importa mais, meu irmão. Então, vou botar a tabela aí no ar pra gente trocar essa ideia sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já está nas suas oitavas de final, começando hoje. Quem já passou de fase? O Botafogo eliminou a Ponte Preta, o Criciúma eliminou o Mirassol, time de primeira divisão, né? O Mirassol nessa temporada está na primeira divisão. O Guarani, olho nos moleques do Guarani. Tá? Olho nos moleques do Guarani, eliminou os garotos ali do Galo, então o Guarani está nas oitavas de final. Esse jogo entre Ferroviária e Santos foi um jogaço, os pênaltis, meu irmão. Cara, o que esses moleques da Ferroviária bateram pênalti bem foi brincadeira, tá? Meu irmão, só pênalti absurdo que eles bateram e eliminaram o Santos nos pênaltis. O Fluminense venceu o Água Santa com seu time sub-17, o Fluminense está avançando bem, com um jogador a menos aqui, conseguiu vencer o Água Santa. O São Paulo também conseguiu vencer o Juventude por 1-0. O Cruzeiro eliminou a Portuguesa, né? O Bahia, cara, esse time do Bahia sub-20, depois que o Grupo City chegou, né? Eles estão investindo muito na base do Bahia. E o Bahia está correspondendo nessa temporada da Copinha. Eliminou o Curitiba com tranquilidade. O Audax também jogou muita bola e eliminou os garotos do Furacão. O Palmeiras, que é um dos grandes favoritos ao título, também ganhou, venceu com tranquilidade o Sport. O Palmeiras que deu ali, tropeçou em alguns momentos, não está sendo um time linear, né? Mas parece que está ganhando rodagem, agora está ganhando confiança e está melhorando nessa reta final de Copinha. O Grêmio atropelou o Goiás, tá? Eu queria até falar aqui sobre o Grêmio, destacar esse moleque aqui, ó, esse menino aqui, porque ele, meu irmão, acabou com o jogo, tá? Simplesmente ele acabou com o jogo, ele jogou muita bola. O Gabriel Mack, cara, quem viu aqui o vídeo que eu falei sobre as revelações possíveis da Copinha, ele fez os 2 primeiros gols. E olha, surge uma estrela, hein? Gabriel Mack, moleque, joga muito do Grêmio, olho nele até o final dessa Copinha. Tivemos o Bragantino, que tá jogando muita bola, pra mim é um dos grandes favoritos ao torneio nesse momento. O Bragantino aplicou 7-0 no Zumbi. Não sei se você tá acompanhando a Copinha desde o início, meu irmão, mas o Zumbi, aqui na fase de grupos, cadê o Zumbi na fase de grupos? O Zumbi venceu nada mais, nada menos que os moleques do Flamengo, cara. Aqui, ó. Venceu os moleques do Flamengo por 2-1. Aqui, ó. Rapaziada do Zumbi venceu o Flamengo por 2-1, foi líder do grupo do Flamengo. E, meu irmão, a galera, os meninos do Bragantino não tomaram conhecimento do Zumbi. Não tomaram conhecimento. E temos aqui o caminho do Bragantino também para mostrar, ó. Eliminou o próprio Flamengo na segunda fase, meteu um 3-1 no Flamengo, e na terceira fase aplicou um 7-0 no Zumbi, meu irmão. Os moleques do Bragantino seguem a mesma lógica do Bahia, né? Investindo muito, né? A Red Bull investe muito nas divisões de base. O Ituano fez esse jogaço contra o Fortaleza
e eliminou o Lion, então o Ituano tá aí muito bem. O Corinthians, atual campeão, é impressionante o Corinthians em Copa São Paulo de Futebol Júnior. E que tem o Corinthians em Copa São Paulo, meu irmão, já tem acho que 11 títulos, né? E, meu irmão, tá firme e forte o Corinthians, meteu um 4-1 eliminando os moleques do Vila Nova, que também, ó, tem um bom futuro, tá? Esses moleques do Vila Nova fizeram uma boa copinha. O Ibrachina, mais uma vez, faz uma boa copinha, né? Chegou até aqui a terceira fase, mas foi eliminado pelo Flamengo de São Paulo. Talvez a grande surpresa desta copinha 2025 é o Flamengo. E o Flamengo vai enfrentar o Vasco mesmo. Vai ter Flamengo e Vasco nas oitavas de final. O Vasco nesse jogo aqui contra o Ceará saiu na frente, tomou um empate, fez 2-1, tomou um empate de novo e conseguiu vencer o jogo por 3-2. O Vasco também indo muito bem, está nas oitavas de final. Os jogos das oitavas de final serão estes. 4 jogos já começam hoje, tá? Então a gente já pode falar sobre esses 4 jogos. Primeiro, Botafogo e Criciúma. O time do Botafogo, assim como o time do Fluminense, tá? O time do Grêmio e o time do Vasco estão muito desfalcados, né? Porque os respectivos times sub-20 estão se preparando para o campeonato estadual, assim como os moleques do Bahia também está bastante desfalcado. Então eles foram com o time sub-17, né? E mesmo assim estão indo bastante longe. A geração sub-17 do Botafogo é realmente muito boa. Se eu não me engano, foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro sub-17 do ano passado. Então os moleques estão indo mais uma vez bem nessa temporada. O Botafogo toma muito poucos gols, né? É um time, se eu não me engano, tomou um gol só na Copa inteira, que foi esse do IAP. Ou tomou 2 gols. Alguma coisa assim, tomou 2 gols, tá vendo? O Botafogo tomou só 2 gols na Copinha inteira em 5 jogos, é um time de uma defesa muito sólida e chega para esse jogo contra o Criciúma. O Criciúma que tá fazendo uma campanha praticamente perfeita, né? Empatou contra o Santa Cruz, mas aqui na primeira fase venceu os 3 jogos, venceu também na terceira fase, tá invicto em 5 jogos, foram 4 vitórias e um empate. O Botafogo vem de 5 vitórias no campeonato, tá? Então o Botafogo é um dos que chega aqui 100% de aproveitamento. Acredito que esse time do Botafogo seja um pouco menos experiente que o do Criciúma, mas para mim ele é o favorito a chegar nas quartas de final. E se o Botafogo chegar às quartas de final, vai pegar uma dessas duas equipes aqui, Guarani ou Ferroviária. E eu aposto nos moleques da Ferroviária, tá? Embora o Guarani esteja muito importante esse time do Guarani para essa temporada atual do time, tá? Muito importante esses moleques, porque o Guarani caiu para a terceira divisão, vai disputar a Série C nessa temporada. E tá com um time sub-20 muito bom. Tem muito jogador que pode ser aproveitado nesse ano no profissional. Então o time talvez não precise investir tanto e dê mais espaço para esses moleques que estão jogando muita bola. Mas os garotos da Ferroviária são diferenciados, sabem o que fazem com a bola, são frios, parecem veteranos jogando bola. O time da Ferroviária é muito bom. Outro time que vai jogar a Série B nessa temporada e vai poder usar muito desses moleques aí no seu time profissional para dar uma rodagem na Série B. Acredito que a Ferroviária seja a favorita para vencer hoje. Para mim, o grande jogo dessas oitavas de final, um clássico absurdo na divisão de base, Fluminense e São Paulo, os moleques de Xerém contra o Trem-Bala de Cotia ali, né? Acho que eles já se enfrentaram muitas vezes ao longo dos últimos anos em finais de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Já existe uma rivalidade na divisão de base entre Fluminense e São Paulo, né? O tricolor paulista e o tricolor fluminense. Cara, o time do Fluminense, mais uma vez, é o sub-17 e sub-17 desfalcado ainda, tá? Se você não sabe, o Fluminense tá jogando o Campeonato Carioca com um time sub-20 reforçado dos melhores jogadores do sub-17. Por exemplo, o Riquelme, que é o grande destaque do Fluminense nesse início de ano no profissional, ele é desse time sub-17, né? O Wallace Davi é desse time sub-17, o Isaac é desse time sub-17, então tem 3 jogadores importantíssimos que não estão aptos a jogarem nessas oitavas de final, porque jogaram ontem, né, pelo Fluminense. Eles até podem jogar essa copinha, dependendo do desenrolar da situação. Eles estão inscritos, mas não vão jogar hoje, tá? O time do São Paulo, ele cambaleou um pouco nessa copinha, né, venceu o Juventude por 1-0, aqui atropelou o América de Natal, mas na primeira fase, cara, a gente pode ver aqui os resultados do São Paulo juntos. O São Paulo teve dificuldade com 15 de Jaú, mas venceu, atropelou o Picos e foi mais ou menos bem contra o Serra Branca. Então assim, esse jogo contra o 15 de Jaú e o próprio jogo contra o Juventude na última rodada que deixaram um pouco com o pé atrás, mas ambos os times, tanto Fluminense quanto São Paulo, chegam nestas oitavas de final com 100% de aproveitamento. Os dois times venceram todos os 5 jogos. O time do São Paulo é mais experiente,
time do Fluminense é muito bom, mas o São Paulo para mim é o favorito para vencer esse jogo por conta de ter um time mais entrosado, seus principais jogadores estão jogando. Então o São Paulo deve vencer esse jogo de hoje. Cruzeiro e Bahia, também duas divisões de base impressionantes nessa temporada, mas o Bahia para mim é um dos favoritos ao título, inclusive deve vencer esse jogo de hoje contra o Cruzeiro, Audax e Palmeiras. Cara, o Audax, isso aí vai ser amanhã só, tá? Mas Audax fazendo uma ótima campanha, né? O Audax na terceira fase eliminou os meninos do Atlético Paranaense. O Audax tá muito bem, né? O Audax, aqui atrás, eu não lembro quem foi que o Audax eliminou, cara. Antes de eliminar o Atlético Paranaense. Foi o Votorati, né? Inclusive, Fernando Diniz treinou os dois, né? Mas enfim, curiosidades aleatórias. O Palmeiras é favorito, né? O Palmeiras é favorito até vencer o campeonato. E aqui, isso aqui é uma maldade, esses dois times se encontrarem aqui, tá? Grêmio e Bragantino. Dois dos melhores times, eu acho que Bahia, Grêmio, Bragantino, esses são os três times jogando mais bola nesse momento. E Grêmio e Bragantino vão se enfrentar. E pra mim o Bragantino é favorito, tá? Pra mim, a menos que o Gabriel Mack, meu irmão, que pra mim tem sido destaque da copinha nesse momento, o Gabriel Mack destrua esse jogo. Mas pra mim o Bragantino é favorito. Ituano e Corinthians. O Corinthians é o favorito para vencer esse jogo. É muito difícil os moleques lidarem com a pressão que a torcida do Corinthians faz, que pra mim é uma das torcidas mais energéticas desse país. A torcida do Corinthians é muito difícil de ser encarada pelos profissionais, imagina pelos moleques. Então isso faz diferença na copinha, além do time do Corinthians ser muito bom, né? E Flamengo e Vasco, cara, vai ser um bom jogo. Flamengo de São Paulo, tá? Mas o Vasco é favorito para chegar nas quartas de final, tá? Então, pelos meus favoritismos, teríamos Botafogo e Ferroviária, São Paulo e Bahia, Palmeiras e Bragantino, Corinthians e Vasco nas quartas de final. Vamos ver quanto que eu vou acertar, quanto que eu vou errar. Comenta aqui embaixo, tá, o que você acha e não deixa de se inscrever no canal. E outra coisa, cara, lancei o Instagram oficial do Torcedorismo. Tá no link na descrição do vídeo. Esse é um Instagram oficial também para você ir lá dar uma procurada, mas é só clicar no link da descrição, você vai direto pro canal oficial do Torcedorismo no Instagram. A gente vai falar muito sobre futebol diariamente lá no Instagram, um pouco mais próximo um do outro. Se inscreve no canal, se torna membro se você puder. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo aqui comigo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!